O estudo bíblico de hoje, irmãs, tem como tema Meu Tempo com Deus. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Salmos, capítulo 1, versículos do 1 ao 2, onde está escrito assim na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãs, percebemos que nos últimos tempos, chamados de modernos, a nossa mente e o nosso tempo está sendo desprezado e sugado por muitas informações através das mídias seculares. E muitas vezes, irmãs, somos atraídas a desprezar o nosso tempo com elas. E o que nos é oferecido, geralmente, são futilidades que de nada aproveitam para nossa edificação. Precisamos admitir que, por vezes, uma grande maioria das vezes, irmãs, somos negligentes com o tempo com Deus. Não deveria ser assim, mas os dias atuais nos levam a cada dia a alegar, a colocar desculpas, a priorizar menos tempo com Deus. O Senhor, irmãs, nos exorta em várias passagens a meditar nas suas palavras dia e noite. E, infelizmente, não o fazemos. Então, irmãs, diante dessa realidade atual, nos restam administrar melhor as 24 horas que o Senhor nos dá, pois destas ainda passamos um terço delas dormindo. Aí, irmãs, eu trago algumas reflexões. Será que o Senhor está satisfeito com o nosso tempo com Ele? Como está o meu tempo com Deus? Então, irmãs, são perguntas que nós precisamos responder, cada uma de nós, nos indagando, olhando para dentro de cada uma de nós e refletirmos como está o nosso tempo com Deus. Depois que fomos salvas, irmãs, e nos tornamos filhas de Deus, temos a necessidade de ter um relacionamento pessoal com o Senhor em nosso dia a dia. E para isso é necessário que reservemos diariamente um tempo significativo para um momento devocional, só nosso com o Senhor, de forma íntima e de plena comunhão, para que possamos meditar, orar, louvar e agradecer. Esse meu momento com Deus, irmãs, deve ser priorizado, almejado, e temos que ter prazer, amar, querer estar com o Senhor de maneira íntima, remindo melhor o nosso tempo, para que dia a dia esse momento com o nosso Deus aconteça. Como está lá em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãs, os dias são maus e nós estamos sendo negligentes com o Senhor por não remirmos o nosso tempo. Eu confesso, irmãs, que ao fazer esse estudo, eu senti o peso dele por não estar dedicando o tempo, fazendo os meus devocionais como deveria, como o Senhor nos pede, como o Senhor quer que cada uma de nós medite diariamente na sua palavra, ore, louve a Ele. Porque, irmãs, meditarmos na palavra de Deus, orarmos e louvarmos apenas na igreja não é suficiente. Tem dias, irmãs, que nos faltam horas para realizarmos todas as nossas tarefas do nosso cotidiano.
e principalmente quando é necessário sairmos para o trabalho fora de casa, nos limita ainda mais os nossos momentos com Deus. Começamos logo cedo ao acordar, executando vários afazeres domésticos, casa, filhos, almoço, jantar, louças, roupas, entre tantos outros afazeres. Mas nós não podemos deixar que a nossa agenda cotidiana prive-nos do prazer que é de termos um momento só nosso com o Senhor. Temos exemplos bíblicos que nos mostram que o próprio Jesus Cristo tinha o seu momento com Deus, a sós para orar. Como está lá em Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus Cristo, irmãs, que é o nosso exemplo, ele aqui nesse versículo está nos mostrando que nós precisamos estar em um lugar deserto, em um lugar sozinha, para meditarmos na sua palavra, para orarmos, para nos isolarmos um pouco das interferências que estão ao nosso redor e termos um momento a sós com o Senhor. Daniel é outro exemplo, irmãs, que se punha de joelhos e orava 3 vezes no dia e agradecia. Aí nos vem a seguinte pergunta, irmãs: e nós? Como está o nosso momento com Deus? Que cada uma possa refletir sobre essa pergunta. Então, irmãs, diante das reflexões mencionadas, vamos nos indagar com as seguintes perguntas. São apenas 3. Quanto do meu tempo tenho oferecido ao Senhor para meditar na sua palavra? O Senhor nos pede, irmãs, para examinar as Escrituras. Como está lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmãs, examinar não é apenas passar os olhos nas palavras de Deus, abrir um livro isolado e apenas passar os olhos, mas sim observar atentamente, meditando. E com diligência, que significa ser zelosa, cuidadosa ao ler as passagens, os ensinamentos, tirar proveito daquela meditação. Quando, irmãs, nos esforçamos para termos esses momentos de meditação, somos chamadas de bem-aventuradas. Como está lá em Apocalipse 1,3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãs, um detalhe que me chamou a atenção: sempre que iniciemos o nosso momento com o Senhor, devemos pedir para que Ele abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da sua lei e que Ele possa nos ensinar. Como está lá no Salmo 119:18, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119:12, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Como está lá em Atos 17:11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, irmãs, percebemos que dentro desse versículo, o Senhor nos mostra que o exame das Escrituras deve ser feito a cada dia. Nós não podemos deixar
apenas os momentos de meditação quando estivermos no templo da igreja. Não, irmãs, o Senhor nos pede para meditar na sua lei dia e noite. No Salmos 1, irmãs, o Senhor nos mostra que bem-aventurado é o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E nos compara a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que no seu tempo dá frutos e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãs, percebemos que esse salmo nos compara que se tivermos prazer na lei do Senhor, seremos como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Então, já imaginou, irmãs, como é maravilhoso uma árvore plantada junto ao ribeiro, quantos frutos ele vai oferecer, suas folhas se tornam mais resistentes, não são secas, não estão murchas. Então o Senhor, ele nos exorta a termos prazer e meditar na sua lei. Segunda pergunta, irmãs. Quanto do meu tempo tenho oferecido ao Senhor para orar? A oração, irmãs, é um meio direto que temos de conversarmos com Deus. E podemos fazer isso em todo o tempo com o nosso espírito. Como também as nossas orações podem ser feitas no interior do nosso quarto, com a porta fechada, pois nos isola dos barulhos do mundo e nos conduz a um silêncio de expectativa em Deus. E sempre, irmãs, termos em mente em nossas orações para que seja feito segundo a vontade do Senhor. E, como está lá em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor nos dá um guia para as nossas orações, de que nós devemos estar a sós, nós devemos orar em espírito, e que devemos entender que as nossas orações, elas podem ser atendidas ou não, segundo a vontade do Senhor. E sermos perseverantes, irmãs. Como está lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Terceira pergunta, irmãs. Quanto do meu tempo tenho oferecido ao Senhor para louvá-lo? Irmãs, notadamente o louvor é algo que vem de dentro para fora, ou seja, do interior do nosso coração. E como é maravilhoso, irmãs, louvar o Senhor em nosso coração com hinos e cânticos espirituais. Devemos fazer com vontade e pedir ao Senhor para abrir os nossos lábios e louvá-lo todos os dias enquanto estivermos vivas. Como está em Efésios 5,19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quantas vezes, irmãs, os hinos espirituais, eles nos dão entendimento, eles nos confortam o nosso espírito, totalmente diferente das músicas mundanas, que pelo contrário nos causa em nós sentimentos que não pertencem ao Senhor. Em Hebreus 13:15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
em Hebreus 2:12, dizendo: assim anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Em Levítico 22:29, quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, ofereceis da vossa vontade. Salmo 51:15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Em Salmo 104:33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Então, vejamos, irmãs, que esse salmo nos exorta a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor enquanto estivermos vivas. Até na velhice, o Senhor pede um coração grato, um coração que possa louvá-lo. Então, irmãs, que o nosso Deus nos ajude a remir melhor o nosso tempo e nos dedicarmos mais com amor à nossa caminhada devocional diária com o Senhor. E como o salmista o fez expressar: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Sabemos, irmãs, que temos oferecido muito pouco para o Senhor, muito pouco. Mas que o Senhor possa nos corrigir e nos ajudar a caminhar com uma intimidade, com uma comunhão diária com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãs.